Olá pessoal, estamos de volta com matemática, teoria e prática. Nosso assunto é sobre noções de geometria analítica. Sou o professor Jorge de Souza e vamos ao assunto, pessoal. Então vamos iniciar com distância entre dois pontos no plano cartesiano, pessoal. Para isso, pessoal, vamos considerar dois pontos quaisquer no plano cartesiano e um segmento AB não paralelo aos eixos x e y. Vamos falar primeiro, pessoal, que vem a ser o sistema cartesiano. Vamos lembrar um pouco. O sistema cartesiano, pessoal, é o sistema que é formado por esses dois eixos, x e y, certo? Esses dois eixos são perpendiculares entre si, o que significa dizer que eles formam um ângulo de 90 graus. E onde eles se cruzam vai ficar exatamente a origem do sistema cartesiano. Esse eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y é chamado de eixo das ordenadas no sistema cartesiano ou plano cartesiano. E o que nós queremos nesse sistema cartesiano, pessoal? Queremos calcular a distância entre os pontos A e B. Para isso, certo? Nós vamos considerar, certo? Uma reta tracejada passando no ponto A e uma reta tracejada no ponto B, certo? E no cruzamento dessas retas tracejadas, certo? Nós vamos colocar um ponto C. E vamos formar, portanto, o triângulo ABC, certo? E daí, pessoal, o que nós queremos nada mais é do que, certo, o comprimento desse segmento, ok? Nós queremos calcular essa distância, a distância do segmento A e B. Mas observe que esse triângulo ABC é um triângulo retângulo, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus aqui no vértice C. Com isso, pessoal, se ele é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, onde AB é chamado de hipotenusa, AC e BC são chamados de catetos, ok? Daí, pessoal, o que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz que, certo? O quadrado da hipotenusa, que é AB, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que são AC e BC. Portanto, pessoal, a situação fica assim. Tá aí, ok? Distância de AB ao quadrado mais distância é igual a distância de AC ao quadrado mais distância de BC ao quadrado. Essa relação que vocês estão vendo aqui, pessoal, nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Mas qual é a distância de AC e a distância de BC? A distância de AC, pessoal, olha aí, ó, é XA menos XB, módulo, né? Aqui em módulo. E a distância de BC é YA menos YB. Então é só a gente substituir aqui, pessoal, nessa relação. Substituindo, fica a seguinte relação, né? Obtemos aí essa relação. A distância de AB ao quadrado vai ser igual à distância de XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Mas observe, pessoal, que a distância de AB está ao quadrado, e eu só quero a distância de AB. Então é só a gente extrair a raiz quadrada dessa expressão, pessoal. Então a situação fica assim, olha aí, distância de AB é igual à raiz quadrada dessa expressão. Bom, pessoal, e essa relação aqui nada mais é do que uma fórmula que nós calculamos, que nós usamos para calcular, certo, a distância entre dois pontos, ou que nós calculamos a distância entre dois pontos quaisquer, ok? Com isso, pessoal, vamos à nossa primeira questão. Olha aí, a primeira questão, determine a distância entre os pontos A e B. Ok, turma? Então vamos lá, vamos à resolução, pessoal. Bom, pessoal, essa questão é bem simples, bem elementar. Para a gente calcular a distância entre o ponto A e B, basta a gente usar a fórmula da distância entre dois pontos. E aqui está a fórmula, pessoal. E o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos substituir, certo, as abscissas dos pontos A e B e as ordenadas do ponto A e B, ou seja, o XA, o XB, o YA e o YB. Portanto, substituindo, pessoal, o valor desses, né, os valores desses pontos aí, a situação fica assim, ó. Aí, ó. XA é 1, XB 4. Então fica 1 menos 4. Tá aqui, ó. 1 menos 4. Certo? O YA menos 1 e o YB menos 5. Então vai ficar menos 1 mais 5. Ok? Bom, talvez alguém esteja se perguntando, professor, mas aqui na fórmula é menos. E aqui é mais. Como é que aqui apareceu mais, professor? Muito bem, pessoal. Observe o YB. O YB é menos 5. E aqui é
menos na fórmula. Então, menos aqui com menos da fórmula vai ficar mais 5, certo? Está aí respondida, certo? A pergunta ou o questionamento de alguém que estava se perguntando por que aqui deu mais? Porque aqui é menos e na fórmula é menos. E menos com menos, mais 5. Bom, pessoal, efetuando esses cálculos aí, o resultado fica assim, ó. Certo? Distância de A até B, menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Ok? Menos 3, que é 1 menos 4, e 4, que é menos 1 mais 5. Bom, pessoal, agora vamos fazer os cálculos mental. Cálculo mental, pessoal. Quanto é menos 3 ao quadrado? O resultado já está aqui, pessoal, ó, 9. Ok? E 4 ao quadrado? 16. Ok, pessoal? E 9 mais 16, 25. E qual é a raiz quadrada de 25, pessoal? A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Ok, pessoal? Portanto, a distância de A até B é igual a 5. Observe, pessoal, que aqui na resolução já está tudo organizadinho, né? A gente vai só explicar para você ter o entendimento da resolução, ok? Então vamos agora para a questão 2. Questão 2, tá aí, diz assim: sabendo que os pontos A, B e C são vértices de um triângulo, determine o seu perímetro, pessoal. Vamos à resolução, pessoal. Bom, pessoal, como ele falou triângulo ABC e ele não desenhou um triângulo, vamos considerar um triângulo ABC qualquer. Tá aí, ó. Vamos considerar esse triângulo ABC, ok? E os vértices vão ser A, B e C da forma que está aí. Bom, é obrigado a professor estar aqui, tem que estar aqui, ou ele pode estar em outro ponto. Pode estar em qualquer um desses vértices, pessoal. Eu considerei o triângulo dessa forma, mas o vértice A poderia estar no lugar do B ou no lugar do C, ok? Fica a seu critério. Aqui estão os vértices A, B e C, certo? E o que a gente vai ter que fazer, pessoal? Certo? Para calcular o perímetro, somar as medidas dos lados, porque o que é perímetro? É soma da medida dos lados, pessoal. Só relembrando, né? Perímetro é soma das medidas dos lados. Daí, pessoal, para a gente calcular esse perímetro, a gente vai ter que calcular a distância do A até o B, a distância do B até o C e a distância do C até o A. Então, vamos calcular primeiro a distância do A até o B. Novamente, pessoal, aí já está tudo organizadinho, vamos só explicar o que já está escrito aqui, ok? Então, a distância do A até o B vai ser igual a quem? A XA menos XB, YA menos YB. Observe, pessoal, que eu coloquei XA menos XB, YA, YB, na ordem que aparece aqui, ó, AB. Como é AB, XA menos XB, YA menos YB. Bom, professor, mas eu vi numa fórmula que lá era XB menos XA, YB. Tanto faz, pessoal, a ordem, certo? Aí não vai alterar o resultado, porque está ao quadrado, ok? Bom, mas se eu colocar XB menos XA, aí a ordem aqui também vai mudar, ó. Vai ficar a distância de B até A. Ficou compreendido, pessoal? Legal, né? Então vamos para frente. O que a gente vai fazer novamente? Só substituir os valores. Então vai ficar assim, ó, 2 mais 4, né, mais 2 mais 6, ambos ao quadrado, ok, pessoal? Bom, e aí você novamente deve estar se perguntando, professor, por que aqui ficou mais e aqui mais? De novo, se aqui é menos e menos. Vamos lá, pessoal. Quem é o XB, ó? Vamos lá, aqui está o B, ó. Quem é o XB? XB é menos 4. Se aqui é menos, pessoal, e na fórmula é menos, então vai ficar mais. Agora vamos para cá, para o outro. Quem é o YB? O YB está aqui, ó. O YB é menos 6. Se aqui é menos e aqui é menos, pessoal, então menos com menos, mais 6. Ok? Agora vamos somar 2 mais 4, 6 e 2 mais 6, 8. Novamente os cálculos mental. Quanto é 6 ao quadrado, pessoal? 36. E 8 ao quadrado? 64. E 64 mais 36? 100. Bom, pessoal, e qual é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Observe, pessoal, que esse 100, certo, é um número quadrado perfeito. E não esqueçam, pessoal, que número quadrado perfeito são aqueles em que a raiz quadrada é exata, ok? 100 não tem raiz quadrada exata? Tem. Se ele tem raiz quadrada exata, que é 10, então ele é um número quadrado perfeito. Portanto, pessoal, a B aí, ó, é igual a 10. Vamos calcular agora a distância do B até o C. É o mesmo procedimento, pessoal. Tá aí, ó. Certo? Como é BC, ó, então vai ficar XB menos XC,
YB menos YC ao quadrado. Ok? Agora é só substituir os valores, tá? Aqui o B e aqui o C. Você olha aqui os valores, ó, e joga na fórmula, pessoal, ok? É só ver os valores de B e C e jogar na fórmula. Jogando na fórmula vai ficar isso aí, ó. Menos 4 ao quadrado e menos 6 mais 12 ao quadrado. Observe que aqui apareceu mais novamente, porque o YC é menos 12 aqui, ó. YC menos 12, menos com menos, mais 12. Fazendo as continhas, vai ficar menos 8 ao quadrado, e aqui vai ficar menos 6 mais 12, 6 ao quadrado. E vamos para os cálculos mental mais uma vez, né? Quanto é menos 8 ao quadrado, pessoal? Isso, 64. E quanto é 6 ao quadrado, pessoal? 6 ao quadrado é igual a 36. Então, 36 mais 64, 100, ok? E qual é a raiz quadrada de 100, pessoal? A raiz quadrada de 100, 10, novamente, ok? Então, o BC, pessoal, aí vai ser igual a 10. Legal, né, turma? Então, aqui 10, aqui 10. Ah, professor, então aqui também vai ser 10. Vamos fazer as continhas para ter certeza. Olha aí, distância do C até o A. Novamente a formulazinha, né, pessoal? É CA, se é CA, é XC menos XA, YC menos YA ao quadrado, pessoal. Então, vamos lá. Você olha aqui quem é o C, aqui está o C e aqui está o A. Aí, ó, C e A. Substituir os valores de C e A aqui, pessoal, na fórmula. Então, vai ficar assim, ó, 4 menos 2 ao quadrado e menos 12 menos 2 ao quadrado, certo, pessoal? Bom, mas quanto é 4 menos 2? 2 ao quadrado. E menos 12 menos 2 é igual a menos 14 ao quadrado, pessoal. Vamos lá os cálculos mentais, né? Ou cálculo mental. 2 ao quadrado, 4. Menos 14 ao quadrado, 196, pessoal. 196 mais 4 é igual a 200. Pessoal, e qual é a raiz quadrada de 200? É exata? Não, né, pessoal? A raiz quadrada de 200 não é exata. Se a raiz quadrada de 200 não é exata, a gente pode calcular a raiz quadrada de 200 fazendo a fatoração, ou seja, pegando 200 e dividindo por 2, que vai dar 100, por 2, que vai dar 50, e assim sucessivamente. Ou, então, a gente pode fazer, certo? A raiz quadrada de 200 nesse processo aqui, ó, usando esse processo. Observe que aqui nós temos 200. E o 200, pessoal, nós podemos escrever como sendo 2 vezes 100, ok? 2 vezes 100 é igual a 200? É. Então, agora é só a gente observar. Quem é que tem a raiz quadrada exata aqui, pessoal? É o 2 ou o 100? É o 100, né, turma? Qual a raiz quadrada de 100? 10. Então, vai ficar 10 raiz quadrada de 2. 2 não tem raiz exata, então ele fica no radical. Portanto, pessoal, o lado AC é igual a 10 raiz de 2. Bom, pessoal, o problema é o perímetro. Se ele quer o perímetro, ele quer a soma da medida dos lados. Vamos somar. 10 mais 10 mais 10 raiz de 2 vai dar quanto, turma? Quanto? 30 raiz de 2. Certo, pessoal? Errado, pessoal. Não é 30 raiz de 2. Vejam aí o resultado, ó. Certo? Vai ficar 10 mais 10 mais 10 raiz de 2. Então, o resultado vai ser 20 mais 10 raiz de 2. Então, muito cuidado, pessoal, com questão desse tipo. Você não pode somar 20 com 10, né? Para colocar 30 raiz de 2. Já pensou se fosse no Enem e tivesse uma alternativa assim, 30 raiz de 2, certo? Talvez essa questão, né, fosse pegar muita gente, pessoal, né? Porque muita gente iria marcar na alternativa A se o resultado 30 raiz de 2 fosse na alternativa A. Então, muito cuidado quando for fazer essa soma, pessoal, certo? Seria 30 raiz de 2 se aqui fosse, ó, 20 raiz de 2 mais 10 raiz de 2. Aí esses termos são semelhantes, aí você pode somar, ó, 20 raiz de 2 mais 10 raiz de 2 vai dar 30 raiz de 2, ok, turma? Mas o resultado é 20 mais 10 raiz de 2, ok? Vamos então, certo, para o nosso próximo contexto. O nosso próximo contexto ou assunto, continuando aí a parte ainda de geometria analítica, pessoal, é coordenadas do ponto médio de um segmento. Bom, pessoal, pelo próprio nome, você já pode, né, analisar que ponto médio nada mais é do que o ponto que divide o segmento ao meio. Se é médio, pessoal,
é porque divide ao meio. Bom, pessoal, então vamos analisar o seguinte. Para a gente considerar o ponto médio, vamos considerar um ponto M qualquer como sendo o ponto médio de um segmento AB, ok? Bom, e esse segmento AB vai ter essas extremidades aí, ó, A e B, com essas coordenadas, ok? Vamos analisar, portanto, a figura que representa esse ponto médio e esse segmento AB. Então, aqui está uma figura, pessoal. Essa figura, nós temos um segmento AB e exatamente no meio desse segmento AB, nós temos o ponto M. Se ele é ponto médio, eles têm que estar no meio de AB. E o que nós queremos, pessoal, nessa figura aqui? Nós queremos calcular as coordenadas do ponto médio. E quem são as coordenadas do ponto médio, pessoal? É o xm e o ym. Ora, pessoal, se é coordenadas do ponto médio, então esse xm nada mais é do que você somar o xa e o xb e dividir por quanto? Não é ponto médio? Então você divide por 2. Da mesma forma vai ser o ym. Quem vai ser o ym? Vai ser o ya mais o yb dividido por 2. Portanto, pessoal, a situação vai ficar assim. Ó. Se o m é ponto médio, então o xm vai ficar ó, xa mais xb dividido por 2. Uma vez que ele é o ponto médio, certo? Desses dois valores aqui, ok? Se ele é o ponto médio desses dois valores, então é só você somar, certo? O xa e o xb e dividir por 2. Em outras palavras, o xm aí, pessoal, nada mais é do que a média aritmética desses dois valores. O ym é a mesma coisa, pessoal, é o mesmo raciocínio, tá aí, ó. O ym é igual ao ya mais o yb dividido por 2. Ok, turma? Vamos então às questões. Primeira questão, pessoal. Calcular as coordenadas do ponto médio M do segmento AB, cujas extremidades são, né, A e B. Resolução, pessoal. Como a gente está chamando aí o ponto médio de M, pessoal, certo? Vamos então ver o resultado dessa questão, resolução, né? Continuando, a gente vai ter o seguinte. Se a gente quer o ponto médio, pessoal, nós queremos o xm e o ym. Então está aqui o xm, ó, certo? Calculando o xm vai ser xa mais xb dividido por 2. Mas quem é o xa e o xb? Está aqui o ponto A e o ponto B, pessoal. O xa é 2 e o xb é 4. Então, 2 mais 4, 6, que dividido por 2, 3, certo? Professor, é só isso, pessoal. É bem simples, ok? Vamos agora calcular o ym, tá aí, ó. O ym é o ya mais o yb dividido por 2. O ya, quem é? Menos 7. E o yb, 3, né, pessoal? E menos 7 mais 3, menos 4, que é dividido por 2, menos 2. Portanto, pessoal, certo? O ponto médio, que é representado pela letra M, certo? Vai ser igual a 3 e menos 2. Ok, turma? Então, essa aí é a questão de número 1. Vamos para a questão de número 2, turma. Tá aí. A questão de número 2, turma, já caiu aí na Universidade do Ceará. E diz assim, se 2 e 5 for ponto médio do segmento de extremos 5 e y e x e 7, então qual é o valor de x mais y? Então ele quer saber o valor do x, pessoal, desse ponto, e o y daquele outro. Bom, pessoal, observe que nesse problema, certo? Ele está dizendo que esse ponto 2 e 5 é o ponto médio, turma. Mas ele não especificou uma letra aqui para esse ponto. E nem também para esses outros dois que são os extremos do segmento. E aí, como é que a gente vai fazer? Bom, pessoal, aí é só a gente denominar esse ponto aqui de M, né? Porque o ponto médio a gente representou pela letra M. E esses outros dois pontos aqui, ó, a gente, né, que são os extremos, a gente representa pela letra A e a letra B. Professor, mas se eu quisesse usar outra letra aí no lugar do M, poderia usar uma outra letra, por exemplo, uma letra P, uma letra... Bom, pessoal, para você usar uma outra letra, você só tem que especificar que essa letra é o ponto médio, ok? No caso aqui, eu vou dizer que a letra M é o ponto médio. Então, você vai usar outra letra, que não seja o M, especifique que esse ponto, ou essa letra que você está usando, é o ponto médio. Que nem está feito aqui, ó, olha lá a resolução. Eu estou chamando o M aqui de ponto médio, o A e o B de extremidades. Portanto, se eu quero calcular o valor de x mais y, a gente vai ter que, né, usar
as coordenadas do ponto médio, pessoal. O xm e o ym para calcular o valor do x e o valor do y. Então, vamos usar primeiro o xm. Olha aí, xm é xa mais xb dividido por 2. Mas vamos ver aqui na relação, pessoal. A gente tem o valor do xm? Sim ou não? Tem, pessoal. Está aqui, ó, o m. Não foi dado o m? Então, quem é o xm? 2. Então, no lugar do xm, você escreve 2. Você tem o valor do xa? Tem, 5. É só olhar aqui, aqui o a e o b, ó. xa, 5. Você tem o valor do xb? Não. O xb é x, pessoal. Está aqui, né? xb é x. Então, vai ficar 2 é igual a 5 mais x sobre 2. Então, nós temos uma proporção. Então, é só multiplicar cruzado, pessoal. Fica 5 mais x vezes 1. Observe, o denominador desse 2 aqui é 1. E 2 vezes 2, certo? Então, 5 mais x vezes 1 é 5 mais x. E 2 vezes 2, 4, pessoal. Agora eu pergunto a vocês. Qual é o número que somado com 5 que vai dar 4? Menos 1 ou 1? Menos 1, né, pessoal? Tá aí. Então, x é igual a menos 1. Bom, agora vamos calcular o y. Então, a gente vai usar agora o ym. Ym é igual a YA mais YB dividido por 2. Mas qual é o valor do YM, pessoal? Foi dado? Foi, daqui. Aqui o M. O YM é 5. O YA é Y. E o YB é 7. Certo? Então fica Y mais 7 sobre 2. Novamente, pessoal, é só multiplicar cruzado. Então vai ficar Y mais 7 é igual a 2 vezes 5, que vai dar 10. Bom, agora vamos pensar. Qual é o número que somado com 7 que vai dar 10, pessoal? Fácil, né, pessoal? Então, o professor é 3, exatamente. Então, o número que somado com 7 que vai dar 10 é 3. Então, o y é igual a 3. Bom, pessoal, se a gente quer saber o valor do x mais o y, então é só somar. Menos 1 mais 3 vai ser igual a quanto? 2, né, pessoal? Vamos ver aí como é que fica, ó. X mais y vai ser igual a 2, porque menos 1 mais 3 é 2. E a letra correta, pessoal, vai ser letra B. B de bola, B de bom aluno, né? E bom aluno, pessoal, é aquele que está estudando direto, ok? Beleza? Bom, pessoal, e vamos para mais uma questão. Questão 3. Olha aí, pessoal, a questão 3. A questão 3 diz assim: considere os pontos A, B e C como vértice de um triângulo. Nessas condições, o comprimento da mediana do triângulo ABC relativa, né, ou relativa ao lado AC. Ele quer o comprimento da mediana relativa, né, ao lado BC. Então, vamos lá, pessoal. Para isso, pessoal, vamos à resolução. Vamos considerar novamente um triângulo qualquer, né, pessoal? Olha aí, esse triângulo aí, que é um triângulo qualquer, certo? Então, eu coloquei aqui ABC. O que ele quer, pessoal? O comprimento da mediana, certo, do triângulo ABC. A gente tem que saber, pessoal, o que é mediana. O que é mediana, pessoal? Mediana é o segmento que sai de um dos vértices e vai até o lado oposto, pessoal, dividindo ao meio. Por exemplo, nós temos a mediana que sai do vértice A e vai até o lado BC. Nós temos uma mediana que sai do vértice A e vai até o lado AC, certo? Assim como também nós temos uma que sai do vértice C e vai até o lado AB. Só que esses segmentos, pessoal, vão sempre dividir o lado ao meio. Bom, como ele quer o comprimento da mediana, né, relativa ao lado AC, então a mediana é essa aí, ó. Sai do vértice A e vai até o lado AC, dividindo o lado AC ao meio. Aí eu considerei, pessoal, esse ponto D como a outra extremidade da mediana. Como essa mediana divide o lado AC ao meio, pessoal, então esse ponto D aqui, ó, é o ponto médio do lado AC. Daí, pessoal, para a gente calcular o comprimento dessa mediana, a gente tem que calcular a distância do B até o D, que é o tamanho dessa mediana. Ele quer o comprimento, o tamanho dessa mediana. Então, a gente calcula a distância entre o ponto B e o ponto D. Aí a gente está usando a fórmula da distância entre dois pontos, pessoal. Ok? Mas observe, pessoal, que o ponto D é um ponto médio. Daí a gente tem que primeiro saber quais são as coordenadas do ponto D. Como ele é ponto médio, pessoal, aí é só usar as fórmulas do ponto médio que nós já falamos. Então fica assim, ó. Olha aí, turma, ó. Vamos lá, as coordenadas do ponto D.
Vamos calcular primeiro o XD. Então, a gente olha aqui, né, para o A e o C. Está aqui o A, aqui o C. Então, é só somar. 1 mais 3, 4, né, dividido por 2, ok? E 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, XD, pessoal, tem a abscissa igual a 2. E agora vamos calcular a ordenada, que é o YD, que é o YA mais o YC dividido por 2. O YA é menos 2 e o YC menos 6. Menos 2, menos 6, menos 8, que dividido por 2, menos 4. Portanto, pessoal, o ponto D vai ser 2 e menos 4. Ok? Agora, pessoal, é só a gente calcular a distância do B até o D, certo? Do B até o D. E daí, para a gente calcular a distância do B até o D, é só a gente usar a fórmula da distância entre dois pontos. Tá aí, ó. Distância do B até o D. XB menos XD, YB menos YD. Bom, pessoal, agora vamos substituir os valores. Está aqui o B, lá, melhor dizendo, ali está o B e aqui o D. Substituir esses valores na fórmula, pessoal, veja aí como é que fica. Aí a situação fica assim, ó, né? XB é 2, XD 2. Então fica 2 menos 2. Né? YB é igual a 0 e YD é igual a 4. Vamos para os cálculos mentais, pessoal. Cálculo mental aqui agora, né? 2 menos 2, 0. Ao quadrado, 0. E 0 mais 4, 4, né, pessoal? Ao quadrado, 16, né? Ok? E 0 mais 16, 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Logo, pessoal, a alternativa correta é letra A, certo? A de aluno estudioso, aluno esforçado. Ok, turma? Ok, pessoal? Com isso aí, pessoal, nós encerramos a nossa aula de matemática, teoria e prática. Desejo a todos, pessoal, bons estudos, certo, pessoal? E até a próxima aula, pessoal. Valeu e até lá, turma!